Senhor, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Paizinho. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos a falar fazer um estudo sobre as doutrinas fundamentais, ou rudimentares, ou elementares de Cristo. Aquilo que todo crente deve conhecer, todo cristão, pelo menos, deve conhecer essas doutrinas nas suas vidas. Por isso mesmo que são os elementares, não é? E vamos ler então, nós já falamos de 4, são 6, hoje vamos falar da quinta doutrina, que é a ressurreição dos mortos. O que é que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos? Ainda houve tanta coisa aí. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. E vamos ler então as Escrituras, o nosso tema, Hebreus capítulo 5, versículos 11 até Hebreus 6, versículos 1 a 3. Pai amado, nós damos graças pela Tua palavra, Senhor. Damos graças, Senhor, pelo entendimento e revelação da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que possamos entendê-la tal como ela é, como Tu a queres que a gente entenda e não como nós achamos que devemos entender, Pai. Ó Deus, para que nós possamos, na verdade, caminhar em verdade, Senhor, na Tua luz. Ó Deus, exercer a nossa fé corretamente, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, que nós possamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 5, 11 a 14 e depois Hebreus 6, 1 a 3. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornaste indolentes para aprender. Aqui está a começar uma apostasia lá não é? Na igreja, pessoas deixaram a igreja e tal. Então são indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesses ser mestres, ainda estás precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, como já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, ou seja, os maduros na palavra, etc., em Deus, os quais, pelo exercício constante da fé, estão sempre a aplicar a palavra em suas vidas, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. E por isso só fazem o bem, né? Exercem suas forças para fazer o bem. Hebreus 6, 1 diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, os ensinos elementares a respeito de Cristo, os ensinos rudimentares, doutrinas rudimentares a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Olha, aqui estão os fundamentos: arrependimento de atitudes inúteis, ou arrependimento de obras mortas, já falamos, que conduzem à morte, da fé em Deus, também já falamos, da instrução acerca dos batismos na igreja, da imposição de mãos. Vamos falar hoje da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso mesmo. Então, amado, faltam só duas doutrinas. Eu quero que notem uma coisa: as primeiras 4, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos e imposição de mãos, são coisas para nós crentes agirmos de acordo aqui nessa vida na terra. A partir de agora, da quinta e da sexta lição é no céu. Tem a ver com a eternidade. Amém? Então, vão acontecer num mundo diferente daquele que nós conhecemos, não é? E glória a Deus por isso. Assim, ao estudarmos a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, parece que só assim estranho, a ressurreição dos mortos. Não é estranho, é alegria, é paz, é felicidade. Amém? Somos levados através da revelação da palavra do Senhor, uma revelação que é para além da nossa vida que nós conhecemos, para a eternidade. Amém? Para a eternidade. E por essa razão, essas duas últimas doutrinas, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, amém? Não tem espaço no tempo que nós chamamos hoje, nos nossos dias. Não tem espaço aqui, não é? Pelos ponteiros do relógio, pelos calendários deste mundo.
Essas doutrinas vão acontecer no futuro, na eternidade. Não é? Então, o que é eternidade? O que é que a Bíblia diz sobre o que é eternidade? A eternidade não é um tempo infinito. É porque Deus, a dimensão de Deus, a eternidade onde está Deus, não tem tempo. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eu sou o que sou, presente. É sempre presente, não tem passado, não tem futuro. Amém? A eternidade. Então, a eternidade é uma maneira de ser de Deus, ou não? Eternidade. É um mundo que é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos e no qual nós vivemos. Eternidade, então, é o quê? Eu gostaria que o próprio Senhor Jesus diz-nos o que é eternidade. Na sua oração sacerdotal para o Pai, em João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Jesus, na sua oração, diz isso. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus. Não é tempo indefinido, não é? Então, a eternidade é o mundo onde habita Deus, a dimensão onde habita Deus. Isaías 57, 15. Deixa a palavra falar um pouco mais por ela. Isaías 57, 15. Diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, aqui na terra, não é? A fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado do coração e um novo alento ao coração arrependido. Ele está lá, mas está cá também. Ele está em todo lugar, não é? O Santíssimo Senhor. Ou seja, Deus não é afetado pelo tempo, como nós somos, não é? Vivemos anos, depois já não somos mais. Deus não é afetado pelo tempo. Ele mesmo nos revela isso na sua palavra, quando ele diz a Moisés. Sabe quando foi aquela sarça ardente? E Deus chamou Moisés, a sarça ardente, e a sarça não se desfazia. Como é que está a arder e não se desfaz? Como é que é isso? E aproximou-se, né, e Deus chamou Moisés. Em Êxodo 3, versículos 13 a 15, diz assim a palavra: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel, Moisés a perguntar a Deus, quando eu for aos filhos de Israel, como tu queres que eu vá, e comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós e me questiona, qual é o seu nome? Que deverei eu dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Não é eu serei o que serei, ou que fui o que fui. Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Então Deus vive no mundo que está permanentemente, se você quiser assim, no presente, no passado e no futuro. É uma outra dimensão que nós não conhecemos, não é? E para aquele mundo, é para lá que um dia nós iremos, se formos fiéis ao Senhor, se escolhermos o Senhor em nossas vidas, porque a Bíblia diz que corpos que morrem hão de ressuscitar. Outros até não vão chegar a provar a morte física, porque quando virem Jesus aparecer, eles são arrebatados, são transformados e arrebatados, né, para a presença do Senhor. E após a ressurreição, ou o arrebatamento, os nossos corpos vão deixar de ser corpos mortais, vão ser, um abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz, vão ser transformados, amém? Para corpos, para a imortalidade, corpos eternos. Uau, uau, só Deus, né? Hebreus 9, versículo 27, a Bíblia diz assim, por causa do pecado, não é? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens
Pronto, eu só vou ler essa parte. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é? Mas glória a Deus, em 1 Coríntios 15, 22, a palavra também diz assim. Graças a Deus. Assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, diz essa Bíblia aí, em Cristo todos serão vivificados. Nós temos que morrer uma vez, se o Senhor não vier antes. Mas nós vamos ser vivificados em Cristo. Amém? Então, nós celebramos a Páscoa. Esse é o grande preço que Jesus pagou por nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma maravilhosa e uma gloriosa promessa de Deus. Promessa tremenda. Para os que morrem em Cristo, amém? Ressurreição e arrebatamento. E o arrebatamento para os que estiverem vivos aqui, na vinda de Cristo. Naquele dia, eles vão subir simplesmente, encontrar-se com o Senhor, não é? Não vão provar a morte. Então, glória a Deus. Naquele dia, todos mortos e vivos, que estiverem em Cristo, em Jesus, vão se encontrar com Ele nas nuvens e depois vão para o céu viver com Ele eternamente. No céu e na terra, conforme as dimensões de Deus. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, que já partiram, já morreram no Senhor, para que não vos entristeçais, como os outros que não possuem esperança. Quem fica triste é quem não tem esperança. Amém? Agora, versículo 14. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Uau! Vamos estar todos juntos um dia. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As sepulturas vão se abrir, meus amigos. Amém? Os nossos irmãos e irmãs de fé vão sair da sepultura. Aleluia, primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Uau, uau, uau. Consoláveis, portanto, uns aos outros com essas palavras. E também em 1 Coríntios 15, 50 a 53. 1 Coríntios 15, 50 a 53 diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não entra lá carne e sangue, não é? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Olha aí, num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim, não é? Ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é imperecível que esse corpo, que parece ser revista de incorruptibilidade. Esse corpo parece, mas vai ser revestido de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Uau! Só nos espera tempos bons, amado, à nossa frente. E assim, na Bíblia nós temos a ressurreição, tem 3 significados primários, digamos. 3 significados. A ressurreição. O primeiro significado é cura miraculosa, não é? Cura miraculosa. Neste caso, a ressurreição, através da cura, milagre, não é? Refere-se a indivíduos que morreram e tornaram a ressuscitar para esta vida, não para outra, mas para esta ainda. Voltaram para esta vida, não é?
desse mundo presente. Alguns exemplos. E nós não vamos ler a Escritura, mas eu vou dar referência, se quiserem depois confirmar. Em 1 de Reis 17, 20 a 24, o profeta Elias ressuscitou o filho da viúva Sarepta. Não é? Em 2 de Reis 4, 32 a 37, Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Em 2 de Reis 13, versículo 21, um cadáver que foi lançado na sepultura do profeta Eliseu reviveu. Saiu de lá, saltou de lá para fora com vida. Em Marcos 5, 41 a 43, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Em João 11, 43 e 44, Jesus ressuscitou a Lázaro. Em Atos 9, 40 a 41, o apóstolo Pedro, pelo poder do Espírito Santo, ressuscita a Dorcas, a Tabita, uma discípula do Senhor. Em Atos 20, versículos 9 a 12, o Espírito Santo usa Paulo para ressuscitar o jovem Eutico. Amém? Então, esse tipo de ressurreição não sugere que os indivíduos assim ressuscitados, que voltam para esta vida, que não tiveram, ou então não têm, ou não terão de tornar a experimentar a morte. Tem que morrer outra vez para poder entrar na eternidade. Amém? Só há dois indivíduos no céu, que nós sabemos que eles foram arrebatados com carne e sangue, não é? Serão as testemunhas que virão porque eles vão ter que morrer. Então, naquele tempo da tribulação, eles vão ter que voltar como testemunhas. Vão fazer grandes prodígios, mas vão acabar por ser mortos, não é? Pelo inimigo, soldados inimigos, etc. Muito bem. Número 2. A ressurreição do nosso Senhor é um dos significados primários da ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus. Essa claramente está ligada a uma vitória tremenda, eterna sobre o inimigo. Todas as suas hostes, todas as suas forças, sobre todo o mal, sobre toda a morte. Amém? E Paulo ensina-nos que a ressurreição de Cristo é a base da doutrina da ressurreição dos mortos. A base dessa doutrina é a ressurreição de Jesus. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 12 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Estamos aqui a fazer o que afinal, não é? Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos, Ele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Ou seja, Cristo está morto. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram ou os que morreram em Cristo, também esses estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos as mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, versículo 20, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram ou que morreram. Porque, assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, como acabamos de ler há bocado. A terceira tese sobre isso, que é a esperança de uma ressurreição geral.
Muitos filósofos gregos, já na mitologia grega, a filosofia grega naqueles dias, grandes homens, filósofos, Plato e essa gente, eles acreditavam que uma alma imortal, esses filósofos, que uma alma imortal habita dentro do corpo mortal. Acreditavam nisso. Todo o corpo tinha uma alma imortal, não é? E que na morte deste corpo, a alma deixa o corpo e só para se juntar ao Espírito Divino. Já os filósofos, que nem sequer eram crentes, viam as coisas dessa forma. Quem somos nós? Quem são as pessoas para dizer hoje, não existe Deus, não existe a ressurreição, morreu, acabou. Tu precisas abrir os olhos, é que tu precisas, não é? Então, no Antigo Testamento, existem duas palavras que nós às vezes vemos na nossa Bíblia. Nós temos que entender que no Velho Testamento a palavra Sheol, que é a palavra hebraica, ou então a mesma palavra no grego é Hades, porque há Bíblias cujas traduções vêm do Septuaginto, ou seja, do grego, e há Bíblias cuja palavra vem da tradução do hebraico, seja do código de Alepo, da Síria, seja outros códigos, não é? Do hebraico, de língua hebraica. Muito bem. Sheol e Hades é o além sem Deus, é a sepultura sem Deus, não é? É o inferno. O inferno é uma existência enfraquecida, de morte eterna, não de vida eterna, mas de morte eterna, de sofrimento, não é? Sem Deus. Isaías 14, versículos 9 a 11, aqui, na verdade, Deus está a falar com Satanás, o caído, não é? Mas ele diz o seguinte, só vamos ler esses versículos. Isaías 14, 9 a 11. Diz assim, Deus a falar, diz, nas profundezas o Sheol, o que diz essa Bíblia? Sheol, ok? É hebraico. Nas profundezas o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegar, Satanás. Está à espera dele, né? O inferno. Por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, com medo de ir para lá, né? Outros nem acreditam, mas já estão a caminho. E faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Pensando nessas coisas, as pessoas ficam inconfortáveis. Todos eles se interpelam e o questionam. Então, também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? Ou seja, naquele dia, reis, presidentes, sei lá, gente que não acreditou em Deus, vão estar no inferno, vão ver, tu também estás aqui, Satanás. Não é? Então, tu foste abatido como nós e acabaste aqui também? Claro que sim. Aliás, Deus não fez o inferno para homem algum, Deus fez o inferno para Satanás e os seus demônios. O homem é que escolhe ir para lá, porque Deus abriu a porta da salvação. As pessoas têm que ser salvas, não é? Amém? E versículo 11. A tua soberba também no Sheol, ou seja, na sepultura, junto com o som da glória das tuas harpas. Satanás tinha harpas, era música, né? Você fazia música no céu quando era Lúcifer. Eis que agora a tua carne é feita de larvas e a tua coberta de vermes. Só para dar assim uma ideia. O salmista tinha fé que Deus iria livrar a sua alma do Sheol. Amém? O salmista diz lá em Salmos 49, versículo 15. Salmos 49, 15, diz assim, mas Deus remirá a minha alma do Sheol, do poder da morte. Amém? Pois Ele me tomará para si. Você crê nisso também? Que Deus vai fazer isso consigo? Amém, glória a Deus, eu creio. Não duvido, nem um bocadinho. Aleluia. Então, o povo de Deus acreditava firmemente no amor, na bondade de Deus, amém? E que depois de morrerem, os justos, o justo é aquele que é lavado no sangue de Jesus, que é salvo em Jesus, amém? Eles tornariam a ver Deus, eles veriam a Deus, estariam com Deus. E esta fé era o fundamento em que os judeus
edificavam a sua ressurreição. Os judeus que não acreditavam em Jesus sequer, mas eles fundamentavam nesta fé sobre a ressurreição. Olha só o que diz Jó. Jó 19. Jó 19, versículos 25 até 27. Até nós cantamos uma frase dessa coisa. Ele diz assim: contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Amém? Os nossos corpos vão para o túmulo até o dia do Senhor, mas os nossos espíritos saem do corpo e vão ter com Jesus. Amém? E depois que todo o meu espírito tiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é. Eu vou ver, não preciso que ninguém vai ter que me explicar como é Deus. Eu vou vê-lo com meus olhos. Diz: oh, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia, e também o meu. Oh, glória! Este mundo não tem nada de melhor ou de bom comparado com o mundo que está à nossa espera. Nada, nada. Bendito seja o nome de Jesus. Então, no tempo de Jesus, havia, os irmãos sabem, leem o Evangelho, sabem, havia duas posições bem marcantes, bem marcadas entre os judeus. Como que duas fações entre o judaísmo. Número um, os saduceus. Os saduceus, né? Havia muitos que eram saduceus. E esses saduceus orientavam-se pelos padrões deste mundo e rejeitavam totalmente a ressurreição dos mortos. Eles diziam que não havia, é impossível que haja ressurreição para as pessoas. Morreu, acabou. Saduceu. E em inglês até, os nossos professores, quando nos ensinaram sobre os saduceus, diziam assim em inglês: sad, you see. Saduceu quer dizer, sad, you see. Triste, não é? Saduceus. E eles não acreditavam absolutamente nada, zero na ressurreição. E a ressurreição não tinha parte da revelação para eles que Deus tinha dado a Moisés. Não acreditavam. Pronto, impossível. Os escribas saduceus lançaram uma cilada ao Senhor Jesus com perguntas. E Jesus, além de lhes falar sobre a ressurreição, ele também os condenou pelo seu entendimento distorcido de Moisés e das Escrituras. Infelizmente, esse ensino está arraigado em muitos corações de muita gente hoje nesse mundo. Não é? Marcos 12, versículos 18 a 27. Diz essa passagem assim: depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão, para Jesus, a questão a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora só a cilada que eles fazem. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro. E dessa forma, nenhum dos 7 irmãos deixou filhos, mas casaram-se com a viúva, não é? Finalmente, faleceu também a mulher. Olha aí. Olha a maldade deles. Na ressurreição, que tu dizes que existe ressurreição, na ressurreição, de quem essa mulher será a esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, que dizem que Moisés não ensinou isso? Ainda não tens lido no livro de Moisés
no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Amados, e os fariseus? Essa é a segunda classe. Os saduceus, agora os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Um grande historiador judeu, Josefos, escreveu a história, escreveu os evangelhos, escreveu sobre Marcos, escreveu sobre toda aquela gente, não é? Daqueles dias. Ele era um historiador. Ele escreveu sobre a crença dos fariseus e dos saduceus também, não é? Porque há de haver alguém nessa vida que possa deixar documentado coisas do passado para nós hoje podermos conhecer. Graças a Deus por essas pessoas. Amém? E então, e o apóstolo Paulo, Saulo, então ainda Saulo, ele foi um príncipe entre os fariseus. Ele foi educado na escola farisaica para ser um dos líderes dos fariseus, do topo, não é? Ele era advogado, doutor das leis, não é? Saulo. E olha o que Saulo diz dele próprio. Filipenses 3, versículo 4 a 6. Agora, Paulo, né? Apóstolo Paulo, servo de Jesus, ele diz assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Circuncidado no 8º dia da vida, fariseu, judeu, não é? Filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu guardei a lei. Irrepreensível. Mesmo religioso dos religiosos, não é? Agora, Lucas, o médico, foi que escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Ele é grego, é médico, escreveu para os gregos, não é? Lucas, o médico amado, relata a autodefesa do apóstolo Paulo perante o Sinédrio, onde Paulo teve que fazer contas porque queriam matá-lo, não é? Já estava a chegar a hora da sua morte, da sua prisão, e ele defendeu-se perante aquela gente toda no Sinédrio, etc. Atos 23, 6 a 11. Atos 23, 6 a 11 diz assim: contudo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio, ele estava lá preso, né? Estava em frente o Sinédrio é o tribunal dos religiosos. Uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra parte de fariseus. Bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre fariseus e saduceus, porque os saduceus não acreditam na ressurreição. E a assembleia ficou dividida. Sabia muito bem o que estava a fazer Paulo, não é? Versículo 8. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. É a crença dos saduceus. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar: não encontramos nesse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estralhaçado, o comandante romano, das tropas romanas, da multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem, Paulo, à força do meio deles, e o levassem para a fortaleza. E ali, Paulo teve mais uma experiência. Jesus aparece, mas isso é outra conversa. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu
ao lado de Paulo, lá no calabouço, não é? E ele afirmou: "Sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá, de igual modo, testemunhar em Roma." E a partir de então, Paulo, como era também filho do romano, era cidadão romano, ele não podia ser morto por enforcamento, por crucificação, pois ele tinha que ir ser julgado por César. César podia julgá-lo. Então, o Senhor levou para César, para falar a César e toda aquela gente em Roma de Jesus. Amém? Depois cortaram a cabeça, né? A cabeça rolou. Mas já está na glória ele. Aleluia. Amém? Então, a ressurreição dos mortos. Vejamos então o que foi que escreveu o profeta Daniel, esse grande profeta, sobre a ressurreição dos mortos. Daniel 12, versículos 2 e 3. Diz assim: multidões e multidões que dormem, que morreram, que estão no pó da terra, acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha. É a escolha que eles fazem. Humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como estrelas. Aleluia! Brilharão para sempre, para toda a eternidade. Agora, continuando sobre a ressurreição, no Novo Testamento, lemos partes do Velho, agora do Novo Testamento, também ensina sobre a esperança da ressurreição do crente para a vida, amém? Para estar com o Senhor, baseando exatamente na doutrina base da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, amém? Que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro, né? Dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículos 12, nós não vamos ler essa. Versículos 12 a 58, para quem quiser ler com calma em casa. 1 Coríntios 15, 12 a 58. Nós vamos ler 1 de Pedro 1, 3 a 5. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus, para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Amém. Então, nós já vimos que a Bíblia também expressa a ressurreição como corpos transformados. Aquela pessoa que ressuscita em Cristo, amém? Para a eternidade o seu corpo é transformado, como nós já lemos, né? E vamos lá, outra parte, em Filipenses 3, versículos 20 e 21, diz assim. Filipenses 3, 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados. Amém? Para a ressurreição, vamos ter corpos transformados, né? Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós vamos ser semelhantes a Jesus, seu corpo glorioso. Uau! Pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Uau! Em outras partes a Bíblia fala sobre a ressurreição como que uma nova habitação. Chama uma nova habitação. Também 2 Coríntios 5, 1 a 3. Diz assim: Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação, esse corpo agora, terrena, em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas.
enquanto estivermos morando nesta tenda aqui, nessa tendinha aqui, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. E nós estamos vestidos quando temos a morada celestial, quando temos corpos transformados, gloriosos, igual ao de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O Novo Testamento também contrasta a ressurreição da vida para a ressurreição do juízo. Não é? Contrasta aqui. O próprio Senhor Jesus fala um pouco sobre isso. Nós só vamos ler aqui 2 versículos dele. João 5, versículos 28 e 29. João 5, 28 e 29. E Jesus a falar, ele diz: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão todos, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Uma é vida eterna, outra é morte eterna. Em Atos 24, 14 e 15, eu só posso deixar falar, a Bíblia falar por ela própria, não é? Atos 24, 14 e 15 diz assim. Já está? Contudo, confesso que sirvo sim a Deus de nossos pais como discípulo do caminho. Antigamente a igreja de Cristo é conhecida como o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, né? Como discípulo do caminho, a que denominam de seita. Esta seita, não é? Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo condena os que vêm com outros ensinos sobre a ressurreição, porque infelizmente vêm pessoas com outros ensinos. Ainda hoje acontece isso, não é? E nem vale a pena mencionar, porque nós sabemos que assim é. 2 Timóteo 2, 16 a 19, Paulo condena já nos seus dias, já havia gente dessa. 2 Timóteo 2, 16 a 19. Diz: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer, como cancro, não é? Entre esses se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. Olha aí, falsas doutrinas, não é? E com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e é autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. E mais, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, a ressurreição de que nós estamos a falar aqui é a ressurreição apenas para os nossos corpos, não é? E as nossas almas, os nossos espíritos não precisam de ressurreição. Quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. O que é que nasceu de novo? O meu espírito. Amém? Isso. A minha alma vai para o céu, porque eu sou salvo. O meu espírito está salvo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Amém? E depois de ressuscitar, os nossos corpos vão se juntar aos nossos espíritos e às nossas almas, para depois nós podermos, assim, completos, permanecermos, aparecermos no tribunal de Cristo. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, todos os crentes, nós vamos para o céu. Aqueles que partiram antes, os seus espíritos, os seus almas vão se juntar a eles, abrir e fechar de olhos, né? Para nós podermos estar, nós vamos ser julgados. Todos os crentes vão ser julgados no tribunal de Cristo, lá no céu, antes das bodas do Cordeiro. E este julgamento será segundo o que tivermos feito nessa vida, como por meio do corpo, ou bem ou mal. O bem é escolher fé, escolher Jesus, andar com Jesus, obedecer a palavra, etc. 2 Coríntios 5:10 diz isso mesmo. 2 Coríntios 5:10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo,
a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Praticada aqui na terra, por meio do corpo. Quer seja o bem, quer seja o mal. Se eu sou crente, como nós já vimos em outras partes, nós escapamos mesmo assim à tangente, mas ainda entramos no céu. É porque eu fiz mais mal do que o bem. Mas sou salvo porque eu aceitei Jesus, amém? E lá no fundo havia uma resta de fé nele. Mas nada. Então, muitos vão receber galardão, vão ter posições, etc. Deus é um Deus de hierarquia, não é? E outros vão, olha, como eu costumo dizer na brincadeira, vão ser varredores de rua, não é? Mas estão lá no céu, graças a Deus, safaram-se. E como podem ver, não é difícil nós compreendermos a razão, porque Deus quer que todos os homens, se arrependam, que venham à salvação. Deus quer, mas no entanto não força. Deixa os homenzinhos escolherem, não é? Atos 17, versículos 30 e 31 diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque Jesus já pagou o preço, já foi glorificado. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, Jesus. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, aonde nós vamos passar a eternidade, se puder falar assim, depende muito das escolhas e das decisões que nós tomarmos já nesta vida, agora. Porque Deus nos ama muitíssimo, acima daquilo que nós podemos pensar e imaginar. O amor de Deus é tremendo, é imensurável para conosco, amém? Deus não quer que ninguém se perca. O inferno, Deus não fez o inferno para os homens. Amém? Ele não quer, Ele quer que todos venham a Ele, não é? O inferno Ele preparou para o diabo, os seus demónios, etc. Não é? Por isso a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não quer que as pessoas vão para aquele lugar. Não quer. No entanto, Ele não vai forçar. Ele vai dar a escolher. Ele diz: põe-te vida e morte, bênção e maldição. Agora escolhe, homem. Eu aconselho que escolhe bênção. Mas mesmo assim, outros preferem escolher a maldição, não é? Acham que estão a ser muito inteligentes. Agora, o que é vida eterna? Nós já vimos. Vida eterna é nós conhecermos, como diz Jesus, ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para nos salvar. Amém? Agora, vida eterna também é viver com Deus, ou não é? Isto é que é termos vida eterna quando estamos com Deus, quando vivemos com Ele, não é? Porque Jesus disse assim, nós já lemos, Ele diz: não vos admireis quanto a isso, em João 5, 28 e 29. Pois está chegando a hora em que todos os homens repousam no túmulo, ouvirão a sua voz e vão sair, não é? E sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, para viverem com Deus, amém? E aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação, viverem sem Deus. 1 João 2,17, eu já estou prestes a terminar. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia passa. Não é? Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo e as suas vaidades têm um fim. Amém? Mas a vontade, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Uau! Por isso, amados, nós devemos esforçar-nos para vivermos uma vida agradável a Deus, digna de Deus, com gratidão, com fé, com amor, com esperança, com entrega. Amém? Em que Deus possa ser glorificado em nossas vidas. Agora, vivermos essa vida digna para Deus nesse mundo não é fácil. Quando é que já descobriram isso? Não é fácil vivermos para Deus nesse mundo, não é?
Mas, uma coisa tenho a certeza, não será em vão. Podem, sei lá, fazer chacota, podem, sei lá, o que quiserem, maluco, fanático. Não é fácil, muitas vezes passamos coisas, não? Mas sabe uma coisa? Não é em vão. Se você suportar firme como guerreiro do Senhor, não será em vão. Amém? Não é em vão. Portanto, nós temos que ter fé em Deus, temos que viver com amor para o Senhor nosso Deus, a fim de podermos servi-lo com amor, fazer a sua vontade com amor, dedicar-nos, amém? A Ele. E assim, um dia nós vamos ressuscitar e vamos habitar com Ele, viver com Ele, eternamente. Aleluia. E diz assim as Escrituras de Paulo em 2 Coríntios 5, 6 a 10. 2 Coríntios 5, versículo 6 a 10. Diz, portanto, andamos sempre confiantes, apesar das coisas desse mundo. Andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo, que é estarmos com Deus, não é? Deixar esse corpo é estar com Deus, não é? Para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, como nós já lemos, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, aqui nesta vida, quer seja o bem, quer seja o mal. E o nosso grande exemplo é o Senhor Jesus, ou não? Ele é o nosso exemplo. O seu corpo foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, amém? E ele juntou-se ao seu espírito e à sua alma. Ele ressuscitou, ele desceu aos infernos, ou não? Foi ou não foi? 3 dias, 3 noites ele esteve morto. Lá está aquilo que eu digo, não é? Sexta-feira à tarde até domingo de madrugada não são 3 dias, 3 noites. Não sei como é que eles fizeram as contas, mas fazer as contas melhor. Mas pronto. É assim. E depois dele ressuscitar, durante 40 dias ele andou aqui ainda, no seu corpo ressurreto. Andou com os seus discípulos, ou não? Comeu com os discípulos, apareceu no meio dos discípulos. Amém? Esteve com eles, enfim, eles estavam reunidos com as portas e janelas fechadas com medo da perseguição, não é? Jesus apareceu no meio deles, quer dizer, não é? Já nem entrava por porta nem por janela, aparecia só pau, não é? Aparecia assim à frente deles e mostrou-lhes os sinais nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, até que Tomé, duvidoso, contaram aqui, tu não estiveste aqui no outro dia, Jesus apareceu, o Pai mostrou-nos os sinais dos pés, das mãos, do lado e tudo, Jesus esteve conosco. E eles, não, eu cá para mim, só vendo. Quer dizer, há pessoas que creem depois de ver, não é? Mas nós temos que crer antes de ver, não é? É que é o contrário. Diz assim em João, e termino com essa escritura, diz assim em João 20, versículos 24 a 29. A palavra do Senhor diz assim: contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, ainda por cima tem que ir lá tocar, né? Não só ver, tocar, não é? E não puser a minha mão no seu lado onde entrou a lança, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca ao meu lado. Agora não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé foi e fez exatamente aquilo, e sentiu e viu, e ele confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Adonai. Adonai, não é? E no versículo 29,
Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não veem, os que não viram e creram. A melhor coisa é crer sem ver, amém? Na palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a tua palavra, Senhor.